Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para bater um papo com vocês. Apesar dessa tempestade que nós estamos passando, dessa pandemia, mas temos que tocar a vida em frente, né? Como diz a filosofia judaica, o verdadeiro sábio não é aquele que espera a tempestade passar, mas é aquele que aprende a dançar na chuva. Então, temos que viver. Eu sei que é difícil, tem muita gente aí reclusa, né? Trancada dentro de casa, mas na nossa área agropecuária a coisa está mais fácil, nós podemos trabalhar melhor. Então, hoje ficou programado a gente falar sobre a importância da cria e os primeiros cuidados com os recém-nascidos. Assim como na agricultura, a pecuária, a função mais importante da pecuária é produzir bezerro, no caso da pecuária bovina, né? É a reprodução. Assim como na agricultura, o que o agricultor faz? Ele produz sementes. O que são sementes? São grãos. Grãos são sementes que vão se reproduzir. Agora, a diferença básica é que na agricultura, os grãos são sementes que são vivas, mas estão dormentes. Então, o cuidado é só no armazenamento, né? Para você não perder essas sementes, né? Para você depois poder usá-la como alimento ou mesmo para plantio. Agora, no caso da pecuária, os bezerros, o produto são bezerros que nascem, né, já com metabolismo acelerado. Ele já nasce e tendo que alimentar para sobreviver. Então, isso aí exige cuidados. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje, para a gente não perder essa cria, né? Então, vamos lá. No Brasil, nós temos hoje, todo mundo sabe, né, que a pecuária bovina é a mais importante do ramo da pecuária. Nós temos aí mais de 200 milhões de bovinos, mais de 45 milhões de bezerros. Você vê que é um montante bastante grande. Quais as vantagens da produção de bezerro por vaca ano? Que é a função nossa da pecuária, é você tentar produzir um bezerro por vaca ano, principalmente no gado de corte, que é mais fácil fazer isso. No gado de leite, um pouco mais difícil, até se aceita um bezerro por vaca por ano e meio. Mas, quais são as vantagens, sendo um ano e meio? Você produzir meia fêmea para reprodução ou meio macho para comercialização. E no caso do gado leiteiro, o pico de lactação que vai dar dinheiro para o produtor, porque não existe nenhuma fêmea de mamífero que dê leite sem parir. Ela tem, fisiologicamente, ela tem que parir. Então você tem que fazer a sua vaca parir uma vez por ano. Quais são as limitações? Vou citar algumas para você produzir um bezerro por vaca ano. Prestar muita atenção na relação de custo-benefício, né? Quanto que está valendo a venda do boi, o preço do leite, o custo da mão de obra, o clima, a fisiopatologia da reprodutiva da vaca, né? Se tivesse jeito da gente fazer uma vaca parir de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, seria ideal, mas não adianta, ela pare no máximo uma vez por ano. Então, e por fim a sobrevivência do bezerro. Então é aquela história, se você esperar uma vaca um ano para parir e deixar o bezerro morrer após o parto, você perdeu tudo, você perdeu um ano, no mínimo, né? Falando um pouquinho de clima, estação do ano, quer dizer, no verão, você tem muita comida, né? Aqui o verão, no clima tropical, no país nosso, você tem muita água e muito calor, que você tem muita vegetação, então os pastagens são muito boas. Em compensação, as bactérias, os parasitas também desenvolvem em progressão geométrica, porque eles também precisam de calor e umidade. Então precisa tomar cuidado principalmente com parasitas e bactérias. Então no verão a gente tem mais problema de infecção, de miíases, de infecção de umbigo, de pneumonia, de verminose, né? Então, como diziam os antigos, há 50, 100 anos atrás, como a terapêutica e a prevenção de doenças era muito precária, os meus tios, avós diziam, o porco é da lama e o bezerro é da poeira.
Porque eles sabiam que as vacas que pariam no inverno, com menos chuva, você tinha menos doença, né? Então, hoje nós temos muito mais, um arsenal muito maior para melhorar esse problema, prevenir essas doenças, certo? No inverno, como eu estava dizendo, é muito mais fácil você criar um bezerro, porque não tem lama, você tem menos infecções intestinais, menos miíase, né? Em compensação, você tem que suplementar a mãe, porque o bezerro vive de leite, né? Então, se ela não tiver um pasto bom na seca, ou uma suplementação com sal proteinado, ou com uma ração no coxo, esse bezerro não vai ter doença, mas ele não vai ganhar peso, ele não vai crescer, porque ele vai passar fome. Então, tudo tem que ser muito bem planejado. Então, esse quadrinho que eu projetei aí, a produção de bezerro, a produção líquida de bezerro está era diretamente proporcional à sobrevivência do bezerro. Então, vocês estão vendo aí um quadro, isso é quadro de livro, que para você produzir um bezerro tem vários fatores, né, que influenciam, mas desses o mais importante é a sobrevivência, certo? Pior que todas as limitações citadas é a morte do bezerro, né? Então você pega aqui bezerros bem criados pode chegar de 25% a 50% do seu peso de abate até o desmame. Então, vocês estão vendo essa foto aí como a criação de bezerro é muito importante. Falando novamente sobre a sobrevivência, 75% das perdas até 1 ano de idade ocorre durante o primeiro mês de vida. Então é o seguinte, como nós estávamos falando, 75% das mortes acontecem no primeiro mês. Então a dificuldade que você tem, esperar 1 ano para a vaca parir, e você correr esse risco de 75% de perder um bezerro no primeiro mês, você tem que prestar muita atenção nisso. Então vamos falar das doenças que causam esses problemas, essas mortes do bezerro, que são as doenças pós-natal. São as doenças que ocorrem a partir do nascimento até aproximadamente 2 meses, 2 meses. Qual a importância? Como disse aí, são essas que estão entre aspas, são frases de livro. As doenças dos recém-nascidos e a mortalidade neonatal são as maiores causas de perda econômica na pecuária. Todo esforço tem que ser feito para minimizar esse problema. Em rebanhos bem criados, bem manejados, você tem uma taxa de perda no máximo de 5%, certo? Por que que acontece isso com esse bezerro? Porque o bezerro, quando nasce, ele tem uma imunidade muito baixa, depende totalmente da quantidade e da qualidade do colosso que ele mama logo após o nascimento. Então, como diz o quadro, todos os animais domésticos recém-nascidos são menos resistentes à infecção do que os adultos. Sua imunidade depende quase totalmente das imunoglobulinas fornecidas pelo colosso. Então, eles precisam da ingestão de qualidade e de quantidade de colosso logo após o nascimento. Então, aqui também é outro quadro que mostra, quadro de livro, a transferência passiva de imunidade. Então, vocês estão vendo os ruminantes aí, eles nascem com 0 de imunidade. E essa imunidade vai ser conferida nas primeiras 24 horas. Então, o que é? O bezerro tem que mamar o colosso imediatamente após o nascimento. Não adianta nada você aplicar medicamento, metafilático, o que for um bezerro recém-nascido, se ele não mamar o colosso. Se ele não mamar um colosso, assim como outros suínos, equinos, eles dependem totalmente, no quadro, que eles dependem totalmente do colosso. Ele nasce com imunidade 0, certo? É diferente dos carnívoros e de outras espécies. Composição do colosso. Vocês estão vendo que o colostro, aqui é no caso de gado de leite, é um trabalho feito na primeira ordenha. A concentração de imunoglobulina, quer dizer, o primeiro leite tem uma concentração alta de imunoglobulina. Na segunda ordenha, que vão ser em 12 horas atrás, já caiu 1/3. Mais 24 horas após, já tem só 1/3 do que teria no início, certo?
É muito simples, só prestar atenção nesse quadro, que vocês vão ver como é importante o bezerro beber o leite da primeira ordenha, no caso do gado de leite. E no gado de corte, esse bezerro tem que mamar o mais rápido possível após o nascimento. Então vamos falar dos fatores predisponentes à infecção. Primeiro, incompetência imunológica causada pela ingestão do colosso em qualidade e momento incorreto, né? Então o bezerro tem que mamar no mínimo 4 litros de leite, no máximo 2 horas após o nascimento. Tem trabalhos americanos falando que o bezerro já tem que mamar no mínimo 6 litros, mas aqui no Brasil, se mamar 4, tá bom demais, né? Uma alimentação correta, um bezerro teria que mamar mais ou menos em torno de 8 litros por dia. Tem muito bezerro que não desenvolve porque passa fome, certo? E o problema do umbigo. Bezerro que nasce e tem problema umbilical, ele tem uma porta de entrada para a bactéria. O bezerro, quando nasce, que o umbigo rompe, aquilo é uma ferida exposta sem proteção nenhuma. Porque na boca você tem anticorpos, no olho você tem anticorpos, na narina, no aparelho respiratório você tem anticorpos, a pele é uma proteção, a maior proteção do corpo é a pele. Só que o umbigo é uma ferida exposta. Se você não tratar essa ferida exposta, isso aí vai ser uma avenida para as bactérias entrar dentro do organismo do bezerro, certo? Então a porta de entrada das infecções mais importante é o umbigo e a boca, pela ingestão. Isso aí são as duas mais importantes, certo? Então vamos falar das doenças que pode acontecer com essas duas portas de entrada, né? Geralmente são infecções localizadas que evoluem para septicemia com reação sistêmica grave, que variam conforme a porta de entrada. Por exemplo, pelo umbigo. A bactéria chegou no umbigo, não está curado, não foi colocado a solução de iodo, ou que você teria que fazer a cauterização desse umbigo. Ali tem vários vasos. Essa bactéria entra pelos vasos, vai para o fígado, causa septicemia no bezerrinho. Ele pode causar poliartrite, ponoftalmia, infecção no olho, endocardite, que é infecção no coração. Por aí vai até a morte, certo? Então, o umbigo é a porta de entrada importantíssima. A segunda é a ingestão, principalmente isso acontece mais em bezerreiras muito lotada, que o bezerro começa a defecar dentro da água, então é aquela famosa contaminação fecal-oral. O bezerro começa a ingerir bactérias junto com a água, junto com o leite, você entendeu? Ou mesmo no piso que não é desinfetado, você tem um surto, por exemplo, de uma salmonelose, uma colibacilose, isso aí vai passando de um bezerro para outro, né? Então você tem as pneumoenterites, que são as diarreias e pneumonias, isso leva a uma desidratação do animal, o animal entra em coma e normalmente vem a óbito por desidratação, por perda de líquido, né? Então, basicamente os mais importantes nos bezerrinhos recém-nascidos é o problema de onfalite e o problema de diarreia. Vamos falar um pouquinho, para não ficar muito extenso, falar da onfalite e artrite dos bezerros recém-nascidos. Então, vocês estão vendo aí no quadro um bezerrinho recém-nascido e o umbiguinho dele bem inchado, você vê que tem problema ali. O pessoal olha no umbigo, acha que no umbigo é só uma veinha que tem ali. Não é bem assim. O umbigo tem 4 componentes. Tem o úraco, que é o canal que vem da bexiga, que ele urina enquanto ele está dentro da placenta da mãe. Depois você tem uma artéria que leva o sangue para a circulação. E tem a veia umbilical, tem 2 artérias e uma veia umbilical que liga no fígado. Então, durante a gestação, o bezerro é alimentado pelas veias e artérias e urina pelo úraco, certo? Quando o bezerro nasce, esses vasos entram em regressão. Mas às vezes, principalmente bezerro de FIV, que tem um problema de umbigo mais grosso, ou mesmo alguma linhagem que o bezerro tem um umbigo mais grosso, esse umbigo demora a evoluir, quer dizer, ele é mais espesso e ele fica mais úmido, então ele atrai moscas, e essas moscas
vão trazer as miíses e as bactérias. Então, por isso que você tem que fazer o curativo desse umbigo logo após o nascimento. Então, a gente fala, bezerro nasceu, curar o umbigo e mamar o colostro. Isso é o básico do básico, certo? Então, o que causa essa infecção de umbigo? As bactérias comuns do meio ambiente, Staphylococcus, Organobactéria, Escherichia coli, etc., por aí vai. E a miísa, a bicheira, que é a larva da Cucleomia omnivorax, que é uma mosca, né? Que gosta de tecido em decomposição. Então, você imagina, a miíase mais as bactérias, isso aí vai dar uma infecção violenta, pode dar uma infecção violenta no bezerro. Então você vê aí, complicações de infecções do umbigo. Você tem o úraco, o umbigo, tem os vasos, as veias umbilicais que vão até o fígado, tem as artérias que caem na circulação geral e tem o úraco que vai para a bexiga. Quer dizer, qualquer uma dessas vias que a bactéria pegar, ela vai causar um estrago no bezerrinho recém-nascido, certo? Como que acontece? Isso acontece em todo bezerro? Não, ainda bem que não, né? Porque se igual da natureza, se todo mundo ficasse doente e morresse, estava danado. Nós estamos vendo aí com a epidemia aí do coronavírus, você tem uma mortalidade, mas você tem uma maioria de sobreviventes e uma grande maioria que nem pega a doença. Então, na natureza também é assim. Então, isso varia muito. Por exemplo, miíase de umbigo, bicheira, pode chegar em 50%, mas é raro. Principalmente aquela história que eu falei no início. Bezerro é da poeira e o porco é da lama. Normalmente, se a bezerrada que pare, as vacas que parem no inverno, que tem menos umidade, você tem menos miíase. Mas quando a bezerrada nasce no verão, você tem muito mais mosca, muito mais umidade, você pode chegar até 50%. Desses que tem miíase, vamos pôr até 10%, você até pode ter poliartrite. O que é poliartrite? É uma infecção que ataca as juntas do bezerro, as articulações. A bactéria tem um tropismo, ela gosta das articulações, ela gosta daquele líquido que tem na articulação. Então ela cai na circulação, que aliás, do líquido que tem na articulação dos membros. Então a bactéria cai na circulação sanguínea e por tropismo elas vão para as articulações e formam abscesso. O que é abscesso? Forma pus dentro das articulações. O bezerro que inchou as articulações normalmente não tem tratamento. Esse bezerro vai ser um bezerro refúgio. Potro, então, pior ainda, certo? Então, quais são os sinais clínicos da onfalite? Aumento de volume do umbigo, exudato seroso e purulento, quer dizer, o bezerro começa a expelir secreção purulenta pelo umbigo, dor da palpação, febre, perda de peso. Por que perda de peso? Porque ele não mama. A coisa mais fácil de você ver que um bezerro está com infecção, com a bicheira no umbigo, é você olhar no pasto, ele está sempre isolado, certo? Ele isola porque ele tem muita febre, tem dor, não mama, tem perda de peso. No caso da poliartrite, que é um caso mais avançado, o bezerro sofre uma dor muito grande nas articulações, então ele não aguenta andar, ele não aguenta acompanhar a mãe. Se ele não aguenta acompanhar a mãe, ele começa a passar fome. Se você chamar um veterinário para examinar o problema, você vai ver que o veterinário pode pegar uma agulha, fazer uma punção, você vê a foto aí. O que é a punção? É você furar aquela articulaçãozinha com agulha esterilizada e você vai ver que vai sair pus, né? Então isso aí normalmente é caso perdido. Então por isso que tem que prevenir. Então, quem tem esses problemas de poliartrite pós infecção de umbigo, ele vai ter uma claudicação crônica, deformação articular e vai virar refúgio, é o tal do gacho. E os outros, que se pode levar, essa infecção for para o fígado ou outro órgão mais importante, esse bezerro morre. Então, a sequência é ou descarte ou perda do bezerro. O diagnóstico é muito fácil, como eu disse. Você é só apalpar o umbigo do bezerro, você vê que ele está grosso, quente, né? Muito tranquilo de ver. Pessoa que no campo tem muita prática. Você olhou, você vê problema de umbigo. Tem tratamento? Tem tratamento. Só que dá trabalho.
Como você tem uma, duas vacas, meia dúzia de vacas, tudo bem, elas não vão parir tudo no mesmo dia. O bezerrinho pariu, deu infecção, vamos lá, vamos fazer antibiótico uma vez por dia, ou mais alongação a cada 3 dias. Mas quando você tem um rebanho grande, você imagina, você tem 200, 500, 1.000 vacas, você pegar bezerro no campo, principalmente em criação extensiva, gado de corte, é quase impossível você fazer isso. Você vai ter uma perda muito grande de bezerro e um descarte de guacho. Então, o tratamento é muito trabalhoso. Então, mas o que eu vou fazer? O que você tem que fazer é prevenir. Aí está escrito aí, profilaxia, prevenção. Menos trabalhosa e mais eficaz que o tratamento, consiste basicamente redução das causas de infecção, quer dizer, curativo local, pôr o bezerro para nascer num lugar seco, nunca deixar a vaca parir em brejo, certo? Parição, maternidade é sempre em lugar alto, seco e de que você possa ter uma visão, né? E o aumento da resistência por meio de aplicação de metafilático. Isso aí tirando o básico do básico, que é mamar o colostro, curar o umbigo. Em terceiro lugar, você pode fazer a aplicação do metafilático. O que é? Um antibiótico de longa ação que você vai ajudar o bezerro a não ter essa doença. Ou se ele tiver a doença, ajudar ele a sair dessa o mais rápido possível. Então, na profilaxia é fundamental evitar a infecção e a miíase do umbigo, cortar o umbigo e aplicar solução antisséptica logo após o nascimento e a aplicação do metafilático. O que é o metafilático mais eficaz que tem no mercado? É uma associação de uma avamectina, certo? Que é um antiparasitário, que não deixa dar bicho, um antibiótico de longa ação. É muito simples, não tem segredo. E também não é novidade. Vocês estão vendo aí, ó, a JA lançou o ProBezerro, que é o nosso metafilático, que é o líder do mercado nacional, em 2005, 2010. Mas a Embrapa, em 1991, já publicava trabalhos. Você vê aí, Embrapa, Campo Grande, 1991, curativo só com iodo, você tem uma queda de 40% das miíases. Só ivermectina, queda de 60%. Iodo mais ivermectina, queda de 66% dos problemas umbilicais, né? E no trabalho da Embrapa estava escrito, recomenda-se adicionar tratamento com antimicrobiano. Então fomos, baseado nesse trabalho e nos problemas de campo que eu tive durante a minha vida de veterinários, 43 anos de veterinário, que eu tive a ideia de bolar o ProBezerro, que nós vamos falar no final. Esse aqui, ó, é um trabalho feito no Pará, que é uma região que dá muito problema de umbigo, só que ele foi feito no período da seca. Então você pode ver que no período da seca todo santo ajuda. Então você vê aqui, o grupo tratado, nós tivemos 0 problema, 590 bezerros, nós não tivemos problema de onfalite, de diarreia, de miíase. Por quê? Porque não estava chovendo. Se tivesse chovendo, ia dar um pouco, é normal. Agora, o grupo não tratado, mesmo com a seca, você vê que teve 7% de mortalidade, entendeu? Então, o metafilático é uma ajuda que você dá para o bezerro que vive num meio bastante hostil após o nascimento. Ele nasce lá no meio do mato. Lá tem miíase, tem mosca do chifre, tem bactéria, tem pisão de vaca, você entendeu? Então, a função do metafilático, que no caso nosso é o ProBezerro, não é fazer milagre, é ajudar esse bezerro a sobreviver e passar essa tempestade do primeiro mês, né? Como nós falamos no começo, o ditado judaico, né, hebreu lá, que fala que o sábio, o maior sábio não é o que espera a tempestade passar, o maior sábio é o que aprende a dançar na chuva. Então, você tem uma bezerrada para nascer, fique esperto e não deixe o bezerro ficar doente durante o primeiro mês. Porque o bezerro que não fica doente no primeiro mês, ele não morre mais. Porque ele vai morrer de quê? Se você não vacinar de manqueira, se você deixar ele quebrar uma perna, se você tiver planta tóxica na fazenda, se você tem uma infestação muito grande
de animais peçonhentos, igual cobra, mas se você tiver os cuidados, você viu que 75% dos bezerros que morrem no primeiro mês, certo? Então, foi baseado nisso que nós bolamos o Pro-Bezerro, que é hoje o profilático de maior sucesso no Brasil. Experiência própria minha, de 30, 40 anos. Se você usar o antisséptico local, que seja uma solução iodada, um umbicuro, uma coisa que seca o umbigo, mais o metafilático, no caso nosso, o Pro-Bezerro, que é a avramectina, mais uma penicilina de longação, que vai durar 30 dias, você tem uma queda de 90% dos casos de onfalite, certo? Então, se parir 100 vacas, você provavelmente vai ter meia dúzia de bezerro ali que vai ter que dar uma curadinha, alguma coisa assim, ou repetir o tratamento, né? O que é metafilático, né? O pessoal mais antigo vai falar, mas que diabo de nome, esse povo fica inventando nome. Isso é um nome novo, né? Tem um profilático, o curativo. O metafilático é um preventivo que tem algumas exigências. É um medicamento indicado para o tratamento de animais em risco de contrair a doença. Por exemplo, vocês estão vendo aí a briga do Bolsonaro com os médicos. Apesar do Bolsonaro não ser médico, ele está pensando numa metafilaxia. Eu estou lembrando disso aqui agora. Ele falou, pô, vamos tentar fazer um tratamento com a cloroquina aí, que seria o quê? Um preventivo para o pessoal não ficar ruim, ter que ser entubado. A ideia dele, coitado, é muito boa. Só que a medicina não aceita essas coisas assim facilmente. Quando eu lancei o Pro-Bezerro, também foi uma resistência muito... Mas para que você vai aplicar um remédio e o bezerro não ficou doente? É medicamentos para você aplicar nos animais que têm risco de ficar doente. Então, antes de ficar doente, vamos tomar as precauções. Vocês estão vendo na foto aí, ó, que tem uma redoma de vidro na foto. O que é isso aí? Vamos aumentar a resistência do bezerro. Então, o metafilático, no caso aqui, nosso de bezerro, vamos largar o coronavírus para lá, tem que ser obrigatoriamente de extralongação. Por que de extralongação? Porque é difícil você ficar pegando um bezerro. Se tiver que pegar o bezerro todo dia para dar injeção, é melhor não fazer. É diferente de você tomar um comprimido, como diz o Bolsonaro, quer que você tome um comprimido de cloroquina todo dia. É muito fácil, você joga na boca e bebe água. Agora o bezerro, não é assim, né? Então ele tem que ser de extralongação. Injetável. Por que ser injetável? Porque não é fácil você chegar num bezerro e mandar ele beber um comprimido, ele não bebe. Então você manda a injeção nele, igual criança. Dose com alta eficiência terapêutica, quer dizer, uma dose alta que você não precisa repetir. Então ele vai prevenir a infecção na população. Desculpa. Isso é o metafilático. Você vai prevenir, não deixa a bomba estourar. Porque depois que lastra, vocês estão vendo, eu fico fazendo comparação, mas vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos com o coronavírus. Está morrendo gente a cada 30 segundos. E não tem como cercar, né? Então, o que é o metafilático nosso, o Pro-Bezerro? Nós tivemos Deus nos iluminou para ter essa ideia. Isso é uma história comprida, que eu trabalhava aqui numa cooperativa, que a gente tinha um problema muito sério na criação de bezerro, de miízes, carrapato, berne, sarna, numa bezerrada nova, que nós tínhamos um confinamento de bezerro. E ao mesmo tempo nós tínhamos muito problema de pneumonia, diarreia. Então naquela época nós tivemos a ideia de fazer a aplicação de uma avramectina, na época só existia o Ivomec, associado com antibiótico, com a penicilina de longação, que na época era o benzetacil humano. Então a gente fez isso durante vários anos e deu resultado. Eu resolvi fazer esse produto para usar no campo, que é o Pro-Bezerro, que nada mais é do que uma avramectina com uma penicilina de longação, que é a penicilina benzatina. Ela demora 30 dias para ser eliminada. Então por isso a vantagem desse produto. Quando nós lançamos esse produto, todo mundo você sabe que é assim mesmo. Você tem 50% a favor, 50% contra. Muita gente até hoje fala, isso aí vai inibir a imunidade do bezerro. Isso não tem nada a ver. Esse quadrinho mostra para vocês
que o bezerro, quando ele mama colosso, ele tem uma imunidade alta que vai terminando e zera, bem dizer, lá na 10ª semana, mais ou menos, 70 dias ele não tem mais imunidade. Então, aquele primeiro mês, do primeiro ao segundo mês, o bezerro depende totalmente da imunidade colostral. Se você fizer um antibiótico junto para aumentar a barreira às bactérias, você vai criar esse bezerro bem no primeiro mês, no segundo mês ele já vai começar a produzir os próprios anticorpos deles. A ideia é essa. Então teve muito veterinário no campo, mas isso aí vai induzir o bezerro a ficar resistente a antibiótico. Isso é a maior ignorância. Quem fica resistente a antibiótico é a bactéria, não é o bezerro. Você entendeu? Você não pode deixar o bezerro ficar doente para você poder ter desmama, né? Então, já estamos encerrando a conversa. Se com 5 ml de Pro-Bezerro, você não vai fazer milagre. Você vai aplicar 5 ml no dia do nascimento, no músculo intramuscular profundo, na coxinha interna, no músculo interno da coxa do bezerrinho. Vai gastar muito pouco dinheiro e você vai ter uma porcentagem de desmame muito alta. E bezerro hoje, não precisamos nem falar quanto que custa, quanto que vale um bezerro desmamado. Então, encerrando, o que é a profilaxia? Cura do umbigo, colostrar de Pro-Bezerro. Você tem sobrevivência de bezerro próximo ao 100%. Certo? É isso só que eu queria falar para vocês e muito obrigado. E um bom dia a todos.